a história como local da Trindade. A Trindade é na eternidade, sem necessidade nem carência. Não há nada de que necessite, não está presa ao tempo e ao espaço, não carece, portanto, da história. Mas aí ela decide criar. Não importa o que criou primeiro quando decidiu criar. Com a criação, Deus inventou a história. Aqui pode surgir uma indagação. Não teria Deus criado primeiro os anjos que não estão presos à história? Os anjos podem não estar presos do mesmo modo que nós estamos, mas eles também tiveram o dia em que começaram. Quem tem um dia em que começou, pertence à história. Só não pertence à história quem nunca teve um começo. E só a Trindade não conhece começo nem fim. Portanto, tudo que teve começo está ligado à história. Essa é uma condição inexcusável. Só a Trindade é eterna. Só a Trindade está fora do tempo. Toda a criação nela se sustenta e somente ela se sustenta a si mesma. O Deus que conhecemos é um Deus que não se ocupa em provar a sua existência, mas que se revela na história. Nas Escrituras, temos o relato de quem com ele viveu na história. Ele se manifestou plenamente no homem, porém também verdadeiramente Deus, Jesus de Nazaré, que viveu entre nós. Como nós, ele estava preso à história. Como homem, Jesus teve começo, foi concebido e nasceu da Virgem. Foi julgado e condenado à morte, morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai e virá outra vez, quando julgará os mortos e os vivos. Esse é o credo da fé cristã. É o que nós confessamos. No relato evangélico, o anjo diz a Maria que o ser que havia de nascer dela seria chamado Filho de Deus. O Filho já era, desde sempre, na Trindade. Mas o homem Jesus nasceu e morreu, experimentou a dependência, provou da condição humana, conheceu a história. Como uma das pessoas da Trindade, o Filho sempre existiu. Como encarnado, porém, ele nasceu e morreu. Teve uma existência histórica. Em que todas essas considerações sobre criação e história implicam? Em primeiro lugar, no fato de que o único Deus que podemos conhecer é o Deus que se revelou na história. Em segundo lugar, com o que deflagrou a criação, teve início a história. Deus, portanto, tornou-se responsável por essa história, envolveu-se nela. A encarnação, a morte e a ressurreição do Filho demonstraram de forma definitiva que Deus se comprometeu conosco de forma incondicional. Nosso destino na história tornou-se o destino de Deus na história. Ao criar, Deus iniciou o que chamamos de história. Criou, contudo, seres necessariamente menores que ele. Assim como Deus, por ser infinito, é infinitamente maior que sua criação, também nós somos infinitamente menores que Deus. Além da infinita diferença quantitativa, há uma infinita diferença qualitativa entre Deus e a sua criação. O que nos leva a chamar Deus de santo, porque nada pode ser comparado ou igualar-se a ele. É preciso que nos apressemos em dizer que nunca sairemos da história. Ainda que Deus nos garanta que um dia deixaremos de conhecer o sentido da palavra fim, nós sempre teremos tido começo e seremos sempre seres dependentes. Dependemos do Deus. Afinal, quem nos sustenta? Por que estamos vivos, nos movemos, comemos, pulamos, dormimos e nos levantamos? Quem nos mantém? Somos nós a nossa própria causa? Nas respostas a essas indagações reside o segredo da humanidade. Somos seres dependentes. Até Satanás é dependente. Rebelar-se contra Deus
não é se tornar independente dele, é apenas tentar se tornar um estorvo. É Deus quem sustenta a existência desse estorvo, que não sabe reconhecer de onde lhe vem o sopro que o mantém. A única maneira de se tornar independente de Deus é desaparecendo. A Bíblia diz que Deus criou de tal maneira que, uma vez que se entre na existência, nunca se sai dela, nem com a morte, pois esta apenas inaugura uma outra forma de existir, até que venha a ressurreição. É um estado temporário que será revertido com a ressurreição. Estar preso à existência desse modo é quase incompreensível para nós. E, de um determinado ponto de vista, chega mesmo a soar como algo terrível. Não podemos escolher deixar de existir. Essa é uma opção que nos foi negada. Isso deixa claro que não somos seres autodeterminantes, porque não podemos escolher não ser. Quando morremos, saímos da história como nós a vivemos e entramos para a história vivida por aqueles que aguardam a ressurreição. Os que já estão lá também se encontram presos à história, aguardam o fim dos tempos, a parousia, a volta de Cristo. Com a ressurreição terá início uma nova história, agora sem a presença do pecado, da maldade e da rebelião. Será a culminância de tudo o que a precedeu, ou seja, a história da salvação. Não será, portanto, criação de algo ex nihilo, mas uma continuação do que aconteceu antes. Nessa nova era, o tempo continua a existir para nós, pois temos um começo, mas sem as circunstâncias que nos limitam. Nesse sentido, seremos plenos, mas sempre dependentes. Daí o risco de irrelevância de todo o discurso da fé cristã que ignore a história. Um discurso pastoral a partir da missão redentora do Deus dirá: Deus fala na história, fala enquanto age e age enquanto fala. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Isso é falar de Deus a partir do dia a dia, da história que vivemos cotidianamente. Não conhecemos outra história. Temos a experiência dessa história marcada pela tragédia, a história de como Deus precisou vir para consertar a história. De um Deus, enfim, que invade a história, o espaço e o tempo para nos salvar. A salvação de Deus, portanto, se manifesta na história. E porque ela tem de se manifestar na história, é, por essa manifestação, afetada. Para os deístas, Deus criou o mundo e dele se afastou para nunca mais voltar. Ele teria criado as leis que regem o universo e o mantém em equilíbrio. Depois foi embora. Esse Deus criou uma máquina que vai funcionar para sempre. O Deus do teísmo cristão, ao contrário, é um Deus que se envolve com a história, compromete-se com ela e a transforma.